Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E você vai ver também. Lula não concorda e condena a decisão dos Estados Unidos sobre as facções do Brasil. Jorge Messias será indicado ao Supremo Tribunal Federal, mesmo após derrota na última sabatina. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. Alpinista americano chega ao Monte Everest em menos de 10 horas, atingindo um novo recorde do local. E ainda, Arsenal e PSG disputam a final da Champions League no domingo. Tudo isso é a partir de agora. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos conferir o que é notícia nessa sexta-feira. Os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida desagradou o governo brasileiro. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse em um comunicado que o Comando Vermelho e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Rubio afirmou ainda que juntas comandam milhares de integrantes e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, funcionários públicos e civis. Ainda segundo o comunicado, a influência delas e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil. O presidente Lula havia reiterado sua oposição a essa medida ao seu colega americano Donald Trump durante visita a Washington há 3 semanas. O principal adversário eleitoral do petista para as eleições presidenciais de outubro, o senador Flávio Bolsonaro, se manifestou favorável à medida há apenas 2 dias após ser recebido de forma privada por Trump no Salão Oval. Com a chegada de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025, os Estados Unidos começaram a classificar como terroristas organizações criminosas como os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, além do grupo venezuelano Tren de Aragua. Segundo os Estados Unidos, essa designação permite ampliar todo o tipo de operações, policiais, de inteligência e de contra-terrorismo, contra os líderes dessas organizações e seus interesses em qualquer parte do mundo. Enquanto países como Brasil e México demonstraram oposição a essa classificação, outras nações da América Latina se mostraram favoráveis a seguir os passos de Trump, como o Equador e Honduras. E com essa decisão, o presidente Lula disse que está decepcionado e que teme uma intervenção militar aqui no Brasil. O presidente Lula afirmou estar triste e decepcionado com o anúncio dos Estados Unidos. O grande medo do presidente é acontecer com o Brasil o mesmo que aconteceu com a Venezuela, já que o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou que os criminosos brasileiros são terroristas e que os americanos podem sim fazer uma intervenção. Segundo Lula, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC, que foram as duas facções avaliadas pelos Estados Unidos, são de fato terroristas, mas para cidadãos que moram em periferias, e que isso seria combatido internamente. O presidente defende a soberania do Brasil e pede que o governo americano comece o combate ao crime entregando os foragidos que moram lá. E olha só, durante o pronunciamento em um evento em Sergipe, Lula falou sobre outro tema bem polêmico. O presidente afirmou que vai indicar Jorge Messias novamente ao cargo de ministro do STF. Vamos conferir. Com a rejeição de Jorge Messias pelo Senado ao cargo de ministro do STF no dia 29 de abril desse ano, o cenário de derrota ao governo soou durante toda aquela semana. Mas exatamente um mês depois, o presidente Lula, que foi quem indicou Messias ao cargo, voltou a falar sobre o assunto. E ao contrário do que muitos esperavam, de que o presidente emplacaria um outro nome, Lula afirmou que vai apostar mais uma vez em Jorge Messias. Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte. E eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. É um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores?
eu vou mandar o Messias outra vez. Para Lula, o atual advogado-geral da União completa exatamente todos os quesitos necessários que o ministro precisa ter. A rejeição de Messias representou um duro golpe na história. Afinal, pela primeira vez em mais de 130 anos, um nome indicado à vaga de ministro do STF foi rejeitado no Senado. E termina hoje o prazo para a entrega do imposto de renda. E hoje também acontece o pagamento do primeiro lote de restituição. O prazo para a entrega do imposto de renda acaba hoje. A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações do IR até meia-noite desta sexta. Ainda faltam 4,1 milhões de contribuintes entregarem suas declarações. A opção de declaração pré-preenchida pode ser uma boa opção para quem ainda não entregou o documento. Dessa maneira, as informações aparecem automaticamente no sistema. Vale lembrar que quem não enviar o documento até o fim do prazo estará sujeito a uma multa por atraso de R$ 165,74, o correspondente a 20% do imposto devido. Os especialistas orientam as pessoas a enviar o formulário, mesmo que esteja incompleto, faltando algum documento. Isso porque, se for necessário, é possível fazer uma correção após o prazo de entrega. O tempo é de até 5 anos para retificar a declaração, desde que o documento não esteja sob a fiscalização da Receita Federal. Outro detalhe importante é ter atenção e verificar se haverá alteração no valor do imposto a pagar após o envio da correção. Nesta sexta-feira, o primeiro lote de restituições do imposto de renda começa a ser pago. Este é o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF e contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, mais de 8,7 milhões de pessoas serão beneficiadas, com um valor total de crédito de 16 bilhões de reais. Para mais informações ou consultas, é possível acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo que está disponível para tablets e smartphones. E olha só, a maior rede de farmácias do Rio Grande do Sul já se antecipou e adotou a escala 5x2 como teste. A discussão sobre o fim da escala 6x1 já começou a movimentar empresas pelo país. Aqui no Rio Grande do Sul, a maior rede de farmácias do estado começou a testar em parte das lojas a escala de 5 dias de trabalho com 2 folgas semanais. Segundo a empresa, a iniciativa busca entender como essa nova rotina impacta tanto os trabalhadores quanto as operações das unidades. A rede está espalhada pelos 3 estados do sul do país, com mais de 1.000 unidades e cerca de 25 mil colaboradores. A proposta em discussão no Congresso prevê o fim da escala 6x1 e também a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas. O texto já foi aprovado na Câmara, mas ainda precisa passar pelo Senado. E você vai ver a seguir. Alpinista americano chega ao Monte Everest em menos de 10 horas, atingindo um novo recorde do local. E ainda, Arsenal e PSG disputam a final da Champions League no domingo. Nós voltamos em instantes. Um alpinista americano alcançou o ponto mais alto do planeta, o Monte Everest. Tudo isso em menos de 10 horas, inclusive bateu o recorde do local. O alpinista americano Tyler Andrews estabeleceu a marca de ascensão mais rápida ao Everest com oxigênio, percorrendo a rota do acampamento base até o cume em menos de 10 horas. De acordo com David Stephen Sherpa, chefe da empresa que organizou a expedição, ele chegou ao cume em apenas 9 horas e 55 minutos. O alpinista contou com a assistência de 2 guias que lhe forneceram oxigênio, água e equipamentos ao longo da jornada, mas completou a subida sozinho. O recorde anterior oficialmente ratificado nesta categoria pertencia ao alpinista nepalês Lyakpa Gelo Sherpa, que alcançou o pico mais alto do mundo em 2003, seguindo a mesma rota em 10 horas e 56 minutos. De acordo com as autoridades nepalesas, mais de 950 alpinistas alcançaram com sucesso o topo do mundo durante a temporada de escalada de primavera, que começou em 13 de maio e promete ser histórica graças às condições climáticas favoráveis. Segundo o livro de recordes do Guinness,
O maior número de ascensões ao Everest em uma única temporada situava-se até agora em 872, recorde estabelecido em 2019. Outros recordes já foram quebrados este ano, incluindo o de maior número de subidas em um único dia, 275 em 21 de maio, e o número de permissões concedidas pelas autoridades a estrangeiros, 494. E olha só, a Galaxy Corporation realizou um desfile em Seul, na Coreia do Sul, em que robôs humanoides usando roupas de grife se juntaram a modelos na passarela. O país é um dos líderes mundiais na produção de robôs. Vamos conferir. Uma combinação que une tecnologia e humanidade. Robôs humanoides usando roupas de grife se juntaram a modelos na passarela em um desfile de moda em Seul, organizado pela empresa de entretenimento sul-coreana Galaxy Corporation. A Coreia do Sul é uma das líderes mundiais na produção de robôs, com 1.200 criados para cada 10.000 trabalhadores. 갤럭시 코퍼레이션은 로봇과 사람이 공존하고 공생하는 세상을 꿈을 꾸고 있습니다. A Galaxy Corporation sonha com um mundo em que robôs e humanos coexistem e vivem em simbiose. Acredito que algum dia os humanos irão copiar a moda usada pelos robôs e, por sua vez, os robôs vão utilizar a moda dos humanos. 그래서 언젠가 그 세상을 저희가 만들고 싶어서 저희가 피지컬 AI 로봇 패션쇼를 개최하게 되었습니다. O evento apresenta visuais coordenados e coreografias sincronizadas, incluindo também luta de boxe entre as máquinas. Fora da passarela, persistem os receios quanto ao risco dessa tecnologia tomar os empregos humanos. E agora é hora de falar de esportes no Jornal das 18h30 e o Bruno Buenos Aires é quem traz as informações. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. E vamos começar falando da Champions League, que nesta edição terá recorde de prêmios para o vencedor, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, amanhã teremos a final da Champions League. Arsenal e PSG disputarão lá em Budapeste, na Hungria. E as duas equipes estarão de olho não só na taça, mas também na premiação. A UEFA já garantiu que vai ter recorde nesta edição. A grande final da Champions League será decidida neste sábado entre Arsenal e PSG, consolidando o torneio como o maior do futebol europeu. As duas equipes viajam até Budapeste, na Hungria, para disputar o título da competição continental. Além da glória esportiva, o campeão também vai garantir uma premiação milionária para injetar no caixa da próxima temporada. Os ingleses e franceses entram em campo de olho em um prêmio recorde. O campeão vai faturar cerca de 150 milhões de euros ao longo do torneio. O valor chega a ser 4 vezes maior do que é pago na Copa Libertadores. Para efeito de comparação, o Flamengo, o último campeão da América, faturou cerca de 136 milhões na final, uma diferença que pode passar dos 600 milhões de reais na conversão direta. Agora, o Paris Saint-Germain vai em busca do bicampeonato seguido, já que venceu a edição passada, goleando a Inter de Milão na final. Já os Gunners querem um título inédito para sua coleção. Em 2006, o Arsenal chegou à decisão do torneio, mas acabou sendo derrotado para o Barcelona por 2-1. Nesse mês, o Arsenal já foi coroado com o título da Premier League após 22 anos, e agora vão em busca de uma temporada ainda mais histórica. O grande campeão, além da taça, vai encher os bolsos. E antes da parada para a Copa do Mundo, teremos rodada do Campeonato Brasileiro, não é, Bruno? Exatamente, Fernando. Teremos a 18ª e a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Bom, a rodada começa no sábado, às 16 horas, para a partida entre Atlético Paranaense e Mirassol na Arena da Baixada. No mesmo horário, o Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã. Pouco mais tarde, às 17h30, Bahia e Botafogo se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador. Também às 17h30, o Grêmio recebe o Corinthians na sua arena, no Rio Grande do Sul. Encerrando a rodada no sábado, Santos e Vitória se enfrentam na Vila Belmiro. No domingo, a rodada começa cedo. Bragantino recebe o Internacional às 11 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, no interior paulista. Mais tarde, a vez do líder do campeonato entrar em campo. Palmeiras recebe a Chapecoense em casa, quer ampliar a vantagem para os seus concorrentes. Também às 16 horas, Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam em São Januário, no Rio de Janeiro. Às 20h30, mais um duelo de cariocas e mineiros. Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão, em Belo Horizonte. Para encerrar o primeiro turno, Remo e São Paulo se encaram no Mangueirão, em Belém. Nós estaremos de olho em cada um desses jogos para trazer as informações. Bom, Fernando, eu me despeço por aqui. Um excelente final de semana a você, também a todos que nos assistem. Até mais.
Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Ótimo fim de semana para você. E olha só, a cantora gospel Kelly Benigno lançou hoje a música Aleluia, uma canção vibrante e cheia de fé e esperança para transformar a adoração em alegria. Você pode começar seu dia com essa canção, entendeu? Levanta já, ó, tô felizão. Em um tempo em que muita gente vive cansada, ansiosa e sem esperança, uma canção chega com um recado simples. Ainda existem motivos para agradecer. A cantora gospel Kelly Benigno lançou Aleluia, um single que une adoração, alegria e uma sonoridade pop cheia de vida. A música é um convite para lembrar que mesmo nos momentos difíceis, Deus continua sendo digno de louvor. Aleluia também marca uma nova fase na carreira da artista. Conhecida por canções mais congregacionais, Kelly aposta agora em uma atmosfera mais leve, moderna e dançante, sem deixar de lado a essência da mensagem cristã. O lançamento veio acompanhado de um videoclipe com estética jovem, em momentos de celebração, ao lado do Ministério de Dança da Igreja Internacional da Graça de Deus. A proposta era transmitir visualmente a mesma alegria presente na letra da música. Ela é para alegrar os corações, aquela pessoa que está triste é para se levantar, adorar a Deus. E às vezes a gente busca tanto pedir algo para Deus, sempre pedindo, e às vezes aquela tristeza no coração, que a gente tem que mandar embora essa tristeza, né, em nome de Jesus. E essa canção ela é diferente, ela é uma canção que a gente exalta realmente o nome de Deus, mas com alegria. Você começa a ouvir ela, dá uma alegria muito grande. Eu ouço sempre, e quando eu coloco no meu carro, às vezes eu venho trabalhando, eu já tô lá, só curtindo a música, adorando a Deus. É muito legal mesmo. Essa fé que a nova canção traz vem de berço. Filha de pastores, Kelly cresceu cercada pela música e pela fé. A relação com o gospel começou ainda na infância dentro da igreja e foi se transformando em ministério ao longo dos anos. Hoje a cantora usa a música como uma forma de levar esperança e aproximar pessoas de Deus. Então, desde os meus 3 anos, meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos. Então, eu já cresci ali fazendo parte de coral infantil. Então, eu sempre gostei de cantar. Eu estudei numa escola, quando eu era mais novinha, que tinha essa parte de coral também. E eu já participava e eu queria ser a principal para cantar, mas eu tinha muita vergonha. Mas eu queria cantar, entendeu? Então, eu sempre amei louvar, participar do grupo de dança, eu participava de tudo, teatro da igreja, então eu sempre fui muito envolvida. E a Kelly cresceu ouvindo as pessoas repetirem aleluia nas igrejas, mas muita gente nem sabe o significado dessa palavra. Aleluia vem do termo hebraico haleluia, quer dizer louvem a Deus ou louvado seja o Senhor. Mas agora ninguém vai mais esquecer, porque ela conseguiu transformar essa expressão em música. Com uma mensagem de fé, gratidão e esperança, Aleluia chega como um lembrete de que a adoração também pode ser leve, feliz e cheia de vida. E é justamente essa alegria que Kelly Benigno quer compartilhar com o público através da música. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana e até mais.